Graças a Deus pela obra que vocês estão fazendo de a cada ano, ter esse propósito de fazer essa conferência para que haja um maior despertamento com respeito à vontade de Deus para com as nossas vidas. E eu quero aproveitar esta noite e agradecer a vocês pela oração, que eu sei que é por nós e pela obra missionária. Em especial, quero pedir oração pela obra no México. Ali nós tivemos faz um mês, ou menos, passamos um mês ali com o pastor Anastácio, e vocês têm orado por todos os campos missionários, em especial no México. Nós estamos ali com o pastor, orando e consagrando o obreiro local para estar como pastor ali. E no nosso campo é a primeira obra que vai estar com obreiros locais. Então as suas orações, isso é a resposta da sua oferta também, da sua oferta para a obra de Deus, né? E o obreiro local vai estar recebendo uma parte da ajuda aqui, tem outros 2 obreiros lá também, que vão estar recebendo da ajuda de lá mesmo. Então, o propósito da reestruturação da obra daquele lugar que estamos fazendo é exatamente para que obreiros locais ali possam continuar a obra de Deus. Então, nas suas orações, ainda votou no Marcelo, eu votei também, mas o objetivo é que a obra de Deus continue ali com os obreiros locais. Então, nas suas orações, orem, porque esse é o grande desafio da obra missionária, é que nós, aonde nós formos, que se levante pessoas do mesmo lugar para dar continuidade à obra de Deus. Porque por mais que nós, missionários, podemos fazer, mas nada como os próprios nativos, né? E os nativos é o mesmo Jesus quando veio este mundo, se fez homem, mas ele não ficou aqui para sempre, ele deixou a obra nas nossas mãos. Por isso nós estamos aqui essa noite, porque a obra está nas nossas mãos, a obra está nas tuas mãos. Amém? Amém. Nós estamos agora também no Jardim Santo André, como o pastor está comentando aqui, é um grande desafio. Parte dos irmãos que estão conosco ali, aqui essa noite, nós temos um grupo de Celebrando a Recuperação. Parte dos irmãos, eles são servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão no processo de recuperação. E isso é uma honra para nós, Deus colocar nas nossas mãos. Tem os irmãos que estão aqui conosco também, alguns são líderes também que estão sendo formados no trabalho desse grupo. E a missão que Deus entregou nas nossas mãos de cada um de nós, é uma missão que nós não devemos fugir dela. Nós devemos a cada dia estar mais preparados para essa obra. Nas suas orações, continue orando pelo Jardim Santo André também, porque é um lugar onde os desafios são grandes, mas obviamente a igreja está ali para fazer a diferença. Glória a Deus! Por isso, o inimigo, ele, nos últimos meses, tem lutado bastante, principalmente com os líderes naquele lugar, principalmente em situações de enfermidades, porque quando nós começamos a entrar no terreno do inimigo, na verdade, Satanás não vai ficar com seus braços cruzados, né? Mas através da oração, eu tenho certeza que Deus dará vitória. Então, irmãos que estão conosco essa noite, eu sei que Deus tem um chamado, mas aqueles que Deus sabe, que o inimigo, por ser um ser espiritual, ele vê as pessoas, e quanto mais talento eles têm as pessoas, ele vê uma pessoa, mas ele busca destruir essa vida. Por isso nós estamos aqui, para que através de nós, Deus nos ajude para que juntos nós possamos levantar muitas e muitas pessoas para a glória do nome de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, vou buscar ser rápido. Sempre quando nós vamos em conferências missionárias, a maioria já me conhece um pouco, Deus sempre me dá a palavra um pouco dura, né? Não sei porquê. Me manda falar coisas que eu não quero falar. Mas eu tenho que falar. Lucas capítulo 15, versículo 10 diz assim: Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus
por um pecador se arrepende. A Bíblia, desde o princípio, ela revela o caráter do nosso Criador. Nosso Pai Celestial que temos por meio de Jesus. A Bíblia mostra que Deus, nosso Pai Celestial, ele tem sentimentos, expressa seus sentimentos, e um dos sentimentos que a Bíblia mostra que Deus tem em inúmeras partes é a alegria. E nesse texto aqui de Lucas, capítulo 10, capítulo 15, versículo 10, que é o texto-chave, é um dos versículos que a Bíblia diz também que os anjos, eles se alegram com Deus. Quando Jesus Cristo, no dia do nascimento, do anúncio do nascimento de Jesus aos anjos, a Bíblia mostra que os pastores no campo, eles viram os anjos cantando, eles estavam alegres pelo nascimento de Jesus. E aqui nesse texto, os anjos estão expressando um sentimento de alegria, também juntamente com os céus, por um pecador que se arrepende. É uma realidade que a Bíblia mostra, o céu se alegra em certas ocasiões. E quando há arrependimento de uma pessoa, os anjos se alegram. Agora eu quero perguntar essa noite, por que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende? Para que a gente possa entender o que sucede nesse texto, nessa revelação de Jesus, os versículos anteriores que nós já lemos, que fala exatamente do valor e que fala exatamente da busca por algo valioso, e mostra a Jesus que no reino de Deus a coisa mais importante, a coisa que mais tem valor são as pessoas e não as coisas. Ainda que Jesus dá exemplo de objeto e coisas, mas ele não está querendo dizer que as pessoas elas valem como as coisas, não, ele está falando sobre o valor que tem uma pessoa para Deus. E no conceito e na mente do reino de Deus, a gente tem que entender o seguinte, que no reino de Deus, o que vale mais não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro. No reino de Deus, o que vale mais são as pessoas. Por isso, quando uma pessoa se arrepende, há festas no céu. Mas por que a festa quando o pecador se arrepende? Para que a gente possa entender o que sucede, nós temos que entender primeiramente o que é arrependimento. A primeira mensagem de Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1 e versículo 15, a primeira mensagem registra quando Jesus começou a pregar aqui na terra. O escritor de Marcos como escritor, ele registra no capítulo 1, versículo 15, dessa forma. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira mensagem de Jesus, ele está falando sobre arrependimento. Ele falou, o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Ele usou a palavra arrependei-vos. E os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Então o que é arrependimento? Se nós vamos ao original grego, a palavra arrependimento é a palavra metaneo, e é o substantivo metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento. A palavra arrependimento, ela não significa apenas a decisão. Às vezes nós confundimos arrependimento com o fato de uma pessoa fazer uma oração de confissão. A oração de confissão, ela pode fazer parte do processo de arrependimento, mas arrependimento é mais que uma atitude de se ajoelhar, arrependimento é mais que uma atitude de vir na igreja. Arrependimento no original significa mudar a forma de pensar. Então, em outras palavras, quando Jesus estava falando arrependei-vos, ele está dizendo, mudem a forma de vocês pensarem. Glória a Deus. E consequentemente, mude a forma de vocês agirem. Então, arrependimento, ele significa exatamente mudar essa forma e pensar como? Para pensar como Deus pensa, para pensar como Jesus pensa. Porque quando Jesus fala o reino de Deus se aproximado, ele está estabelecendo o reino, significa governo, o governo de Deus nesta terra. O governo de Deus veio a esse mundo em primeiro lugar para ser estabelecido nos nossos corações. E o governo de Jesus, futuramente, ele será estabelecido em todo o universo. Mas a pregação de Jesus a princípio, era para estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Por isso está falando, arrependei-vos, mudem a forma de pensar. Porque para uma pessoa entrar no reino de Deus, ele tem que mudar a sua
a sua forma antiga, a sua forma natural, a sua forma carnal, a sua filosofia de vida, para aprender a começar a pensar como pensam no reino de Deus. Se é uma conferência missionária, então a palavra arrependimento tem tudo a ver com missões, porque em missões é fácil não é difícil a gente abrir uma igreja. A gente pode abrir uma igreja juntando as pessoas com o mesmo gosto musical, juntando pessoas com a mesma forma, gosto literário, ou com a mesma forma de pensar com respeito a qualquer coisa. Tanto é que é comum hoje em dia muitas pessoas dizerem há pessoas para a igreja para todo tipo de gostos de pessoas. Por quê? Porque nós podemos, não é difícil abrir uma igreja se nós nos concentrarmos em um grupo, um gosto de pessoas de acordo com o gosto. Por isso que a igreja até de homossexuais. Por quê? Porque hoje em dia é cada vez mais fácil. Você abre um grupo, você junta uma pessoa com uma filosofia, com um tipo de pensamento, seja musical, seja de costume, seja o que seja. Isso não é difícil de fazer. O difícil é juntar um grupo de pessoas e fazer com que ela mude a forma de pensar para pensar como Cristo pensa. Por isso o arrependimento tem tudo a ver com missões. Para que a gente possa entender porque os anjos fazem festa no céu. Primeiro temos que entender o que é arrependimento. Arrependimento é muito mais, como estamos falando, do que abrir uma igreja. Nós como missionários, e principalmente no ministério que Deus nos tem chamado, tivemos a oportunidade de abrir algumas igrejas. Na verdade, em si, juntar pessoas não é difícil. Na verdade, em si, levantar até um lugar para ajudar, dando alimento, não é muito difícil. É até fácil. O difícil é fazer com que as pessoas pensem como pensa Cristo. E aí que está o arrependimento. Porque pensar como pensa Cristo implica perdoar como Ele perdoou. Pensar como pensa Cristo implica amar como Cristo ama. Pensar como pensa Cristo implica viver como Ele viveu. Obedecer ao Pai Celestial como Ele obedeceu. Pensar como Cristo significa amar a esposa como Cristo ama a igreja. Significa obedecer os pais como Cristo também deu exemplo obedecendo os seus pais. Significa pensar como Cristo é ser um pregador humilde como Jesus foi humilde. Isso é arrependimento. Pensar como Jesus, agir como Jesus. Glória a Deus. Os anjos de Deus, eles não se alegram por qualquer coisa. Porque como citou a irmã aqui um pouquinho sobre valores, porque os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Os valores aqui da terra estão baseados em aparência. Os valores do céu estão baseados na essência. Os valores aqui da terra são valores temporais. Os valores do céu são valores eternos. Os valores aqui da terra, eles trazem pequenos benefícios pessoais ou para um grupo. Agora os valores do céu, eles trazem benefício para toda uma geração. Nós às vezes nos alegramos com qualquer coisa nos faz nos sentir bem. E normalmente são coisas aparentes. Nós alegramos facilmente por coisas materiais. Deus, aleluia. Porque os nossos valores são valores diferentes do reino de Deus. Por isso muitas vezes, que quando uma pessoa vem aqui na frente, o que é importante, às vezes nos alegramos. Mas não significa que quando uma pessoa vem na frente, olha que necessariamente ela se arrependeu. Ela entrou num processo, porque arrependimento é mais do que um ato aparente. Por isso que nós temos dificuldade de nós irmos além de discipular, de cuidar das pessoas. Porque nós nos alegramos por coisas aparentes. E nós ficamos muitas vezes só na aparência, só nas coisas externas. Por isso nós nos entristecemos muitas vezes, quando às vezes muda as cadeiras da igreja, ou muda os bancos, ou muda alguma coisa, ou muda a cor das paredes. Porque nós nos emocionamos com coisas aparentes. Agora os valores do céu são diferentes. Por isso Jesus começou pregando: o reino de Deus se aproximou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegado.
igreja, mas uma pessoa entrar numa igreja evangélica não significa que ela se arrependeu, porque arrependimento não é fazer parte de uma igreja, não é fazer parte de um grupo na igreja, do ministério da igreja. Arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de atitude. Porque eu posso fazer parte de um grupo, eu posso fazer parte de um ministério, mas a minha vida secular, a minha vida pessoal será igual com a vida diante, a minha forma de pensar será a mesma forma de pensar diante. Lucas capítulo 10, versículo 20. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar a palavra, e os discípulos então se alegraram em ver que os demônios se sujeitavam. E Jesus veio e jogou sobre eles, como se fala, um balde de água fria sobre a cabeça deles, dizendo, Lucas 10, 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitos espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O que está dizendo Jesus? Só tem nome escrito no céu quem verdadeiramente se arrependeu. Eles se alegraram por ver os demônios sujeitaram a bênção. Eu não sei se você está entendendo, principalmente nós somos pentecostais, nós alegramos muito por movimento, por coisas, nós alegramos por música, por tudo. Tudo isso é importante, é bonito, mas isso não significa necessariamente arrependimento, porque arrependimento é mudar a forma de pensar. Se eu tratava a esposa antes, agora como cristão, eu vou tratar como Cristo trata, não porque sou obrigado a fazer, porque eu já não penso mais como antes. Se eu antes ficava apavorado, assustado por um problema, hoje eu não vou ficar mais, não porque Deus obriga que eu não fique, não, porque eu já mudei minha forma de pensar. Antes a minha vida estava baseada na economia, no governo, nos planos do governo, agora eu já entendi que a minha vida está baseada na palavra de Deus e na fé em Cristo. A mudança não é simplesmente de religião ou fazer as coisas obrigado por tradição. Não, a mudança é mudança de mente, pensar como Cristo pensa. Por isso tem muita gente confundida. Eles buscam igreja, que a música, que a liturgia, ou que alguma coisa agrada. Por quê? Porque tem muita gente que não entendeu o que é arrependimento. Ele pensa que arrepender-se é buscar um lugar que se sinta bem. Não, arrependimento não tem nada a ver com se sentir bem. Porque quando Deus nos confronta nosso pecado, normalmente não nos sentimos bem. Quando Deus fala dos nossos erros, normalmente nós nos sentimos bem. Arrependimento não tem nada a ver com religião. Arrependimento tem a ver pensar como Cristo pensa. E quando os anjos se alegram, quando eles se alegram por um pecador, quando o pecador se arrepende. Então nós sabemos que a obra de missões que alegra os céus é a obra que leva as pessoas a mudarem sua forma de pensar ou agir. É isso que alegra o céu, que leva as pessoas a pensarem como Cristo. E na verdade, quando nós falamos de missões, as missões no mundo cada vez mais se caracterizam pelo estilo ou filosofia de quem faz a missão, e não por levarem pessoas ao arrependimento. Cada um quer defender e proteger a sua forma de pensar, e poucos querem pensar como Cristo. Por isso missões não se faz com dinheiro. Por isso que missões não se faz com instituições religiosas. Ou não se faz nem com missionários. Missões se faz como Cristo fez, levando o reino de Deus aos homens. Porque até as seitas têm missionários. E muitas seitas têm mais dinheiro que a gente. Qual a diferença? Então, se muitos têm missionário, nós também temos. Se muitos têm dinheiro, nós também temos. Qual a diferença? A diferença é essa. Uns levam as pessoas para fazer parte de instituições e denominações, mas a missão verdadeira leva as pessoas ao arrependimento. Os anjos se alegram, o céu se alegra quando uma pessoa deixa de ter essa mente carnal, materialista, para ter uma mente, a mente de Cristo. Isso não tem nada a ver com, em primeiro lugar, com a atitude externa, isso tem a ver com a mudança de coração. Isso não tem a ver, em primeiro lugar, com a forma de vestir, tem a ver com a forma de mudar o que está dentro, o que está na mente, o que está no coração. Isso tem a ver de tirar a maldade para fora e permitir que Deus
Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, e só poderá ser um instrumento nas mãos de Deus nesse tempo quem leva realmente as pessoas ao arrependimento, porque tem muita gente que está levando as pessoas a seguir a eles, tem muita gente que está levando as pessoas a seguir os seus pensamentos. O arrependimento não tem nada a ver com isso. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos enganar o povo, mas ninguém pode enganar a Deus nem os anjos de Deus. João Batista, quando ele estava aqui na terra, em Lucas capítulo 3, versículo 8, ele nos ensina como a obra missionária deve ser feita. A sua pregação era produzir, Lucas 3,8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos para Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então observe, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento se mostra pelos frutos. Uma pessoa que realmente se arrependeu, ela muda os frutos. São resultado do que sai da nossa boca, do nosso coração, nos momentos de lutas. Fruto é isso que sai de nós. Jesus, no seu ministério, ele também falou como João Batista, em Marcos, que já lemos no 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento exatamente é mudar, como Jesus deu exemplo, a mulher samaritana, quando escutou a mensagem de Jesus, ela mudou. De uma mulher cheia de preconceitos, se tornou uma mulher grande, se tornou uma grande mensageira da obra de Deus. Uma mudança no coração da mulher samaritana. Porque a mensagem que ela recebeu de Jesus foi uma mensagem de arrependimento. O que Satanás quer fazer atualmente no Brasil é que a igreja tenha medo de pregar a palavra, é que as pessoas tenham medo de confrontar as pessoas do pecado, que as pessoas pregam o Evangelho, que as pessoas se acomodem. Por isso eu repito, a igreja no Brasil, para todo tipo de gente, por que as igrejas são tão diferentes? Por que esse Jesus é o mesmo? Sabe por quê? Porque cada um quer buscar o que é para si e não pensar como Cristo pensa. É um fenômeno. Uma só Bíblia e somos tão diferentes. É um estranho. Agora, quando encontraram a Pedro no meio daquela multidão, no meio daquele povo ali que estava observando Jesus, que estava sendo levado para ser julgado, a mulher, a pessoa que encontrou Pedro, falou: você estava com ele, porque você fala como ele, você se viste como ele. E é uma característica. Jesus foi ao céu, ele ressuscitou, voltou ao céu, e a Bíblia fala em Atos que os primeiros cristãos, primeiros discípulos foram chamados de cristãos, que vocês sabem, em grego significa pequenos cristos. Por quê? Porque eles eram parecidos a Cristo. Agora, se a gente pegasse, se nós nos transportássemos numa máquina do tempo para o tempo de Jesus, será se nós entrássemos agora na máquina do tempo, imaginando no tempo de Jesus, e as pessoas começassem a observar a nossa vida, será que eles nos chamariam de cristãos? Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus a princípio? Será que realmente eles nos chamariam de cristão? Isso tem a ver com o real arrependimento. Quem pensa como Cristo é parecido com Cristo, age como Cristo, atua como Cristo, porque há frutos que demonstram, como Zaqueu, o encontro que ele teve com Cristo, ele realmente se arrependeu, porque ele chegou na sua casa e falou: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Arrependimento é mudança de atitude. É com isso que Deus se alegra, é com isso que a festa no céu. Você pensa que Deus está contente com a conferência em si, por conferência? Às vezes a gente fala no culto: Deus está alegre com essa festa. A gente inventa as coisas. Deus se alegra com arrependimento, porque Deus não é homem, Deus não é como a gente. Agora, nós temos que ser como Deus é. Deus se alegra com algo real, a transformação da vida das pessoas. Agora, na verdade é que para que haja um verdadeiro arrependimento, é um processo, porque não é da primeira vez que a pessoa chega na igreja que ela vai mudar a sua forma de pensar.
Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser auxiliada, ela precisa ser visitada, ela precisa andar com essa pessoa, precisa ensinar essa pessoa a andar com a gente, ver como a gente é, ver as nossas atitudes, ver como a gente é com a nossa família, com os nossos filhos. A gente tem que levar a pessoa realmente a mudar a forma de pensar. É um processo. Talvez nós nos alegramos de ver uma pessoa que vem hoje aqui na frente, mas muitas vezes nós batemos até palma, glória a Deus, mas os anjos estão em silêncio. Porque a gente é muito de aparência. Mas Deus não é um Deus de aparência. Deus, Ele está vendo nossa vida, nosso coração. Deus está vendo como foi nossa vida hoje em casa, como foi nossa vida ontem em casa. Deus conhece toda a nossa vida. Mas quando Deus vê uma pessoa que vem aqui e vê que tem um irmão, uma irmã, alguém que o cuida, que o vai ajudando e o vai transformando, e os anjos de Deus vê que é uma mudança, então a festa no céu, porque tem fruto. Deus, Ele quer ver fruto. Missões é levar as pessoas a darem frutos. Como eu falei a princípio, muita gente está caindo nas drogas, na prostituição, mas essas pessoas têm talentos, têm dons, têm chamados, e Deus quer essa pessoa para que através de nós levantemos, limpemos, cuidemos, para que comece a dar fruto. Aí a festa nos céus. Houve um verdadeiro arrependimento, houve mudança de pensamento, houve mudança de atitude. Nós temos que deixar de ser religiosos, superficiais. Deus não é um Deus de superficialidade. Deus é um Deus de substância. Deus é um Deus que vê o coração. Aleluia! A religião faz muito barulho. Deus faz barulho. Mas o barulho de Deus é com um propósito, é com uma razão de ser. Eu quero terminar essa noite dizendo que esse processo de arrependimento, de levar quem haja festas no céu, não é um processo fácil. Ninguém pode fazer isso sozinho. Por isso tem muita gente que tem se confundido. Por isso, em todos os lados que nós vemos, as pessoas abrem a igreja, as portinhas aqui, portinhas lá, e abrem. Não é que é problema, porque toda igreja grande começa pequena, normal. Mas as pessoas, elas se confundem com números, com pessoas, com templos, com cadeiras, com instrumentos. Arrependimento é muito mais que isso. O Brasil, como o irmão falou, graças a Deus, o evangelho tem crescido, mas isso não tem feito diferença no Brasil. Porque tem muita igreja, mas tem pouca gente arrependida. Porque tem muitos líderes, mas tem poucos líderes que se arrependeram. Porque tem muitos pastores, mas não tem muitos pastores que estão arrependidos dos seus pecados. Porque você pode estudar, você pode até pregar, não é difícil pregar. Passa os anos, você se acostuma. Eu não tenho nenhum problema de pregar, não sou melhor que ninguém. Mas qualquer hora que me chama, eu prego. Não precisa nem estudar, não precisa nem abrir a Bíblia no sentido, a gente se acostuma a fazer as coisas. Estou falando no sentido normal, natural. Talvez você, pela primeira vez, quando sobe no culto, treme e tal. Mas eu não tremo, são muitos anos. A gente se acostuma. Mas não se trata de acostumar a fazer as coisas. Se trata do seguinte: Deus, Ele não veio exatamente para servir a nós, no sentido de agradar a nós. Deus, Ele veio para transformar as nossas vidas, para levar-nos ao arrependimento. E para que a gente pregue e fale e as pessoas se arrependam, então não podemos fazer as coisas por costumes ou por rotina. Temos que fazer baixa oração, orientação do Espírito de Deus. Essa foi a diferença de Jesus e outros líderes. Por isso que eu invejo de Jesus, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, logo ao princípio do seu ministério, levou ele para o deserto para ser tentado. E depois saiu do deserto cheio do Espírito Santo. E logo na primeira mensagem que ele deu na sinagoga em Nazaré, pegaram em pedras, na primeira mensagem de Jesus já quiseram matar a Jesus. Mas essa primeira mensagem, muitas pessoas já se arrependeram e foram seguir Jesus. Mesmo sabendo que Jesus era um homem perseguido. Sabe, nós temos que falar a verdade às pessoas, com amor, mas falar a verdade. Glória a Deus. Permitir que Deus entre no nosso coração. Deixar que Deus use as pessoas para falar conosco. Temos a capacidade de chegar para o pastor dos nossos líderes e falar: aqui essa é a minha vida, fale, eu abro meu coração, eu quero que você me corrija, eu quero que você me fale. Isso é o verdadeiro arrependimento.
As pessoas ficam com raiva quando o pastor, algum líder, chega e fala, é porque não se arrependeram dos seus pecados. Eles mudaram de religião, eles mudaram de igreja, de congregação, mas não se arrependeram. O arrependimento, eles não estão querendo que mudar a sua forma de ser, eles querem só receber. Mas Deus não te chamou só para receber. Deus tem bênção, Deus tem milagres, Deus tem cura, Deus tem muitas coisas. Mas muita gente recebe a bênção hoje e amanhã perde tudo que recebe. Não conserva porque não há arrependimento, não tem um relacionamento com Deus, não caminham com Deus, não escutam a voz do Espírito Santo, não se preocupam com o que falam, com o que vê, com o que escutam. Eles não se preocupam se o Espírito Santo está exercendo ou não o Espírito Santo, mas não é assim. A verdade é que temos que mudar a nossa forma de pensar. Cada vez que somos tentados a pensar carnalmente, devemos ir na palavra de Deus, buscarmos Deus. Eu quero ter a tua mente, porque é a mente de Deus que nos vai levar à vitória, é a mente de Deus que nos vai levar a ser instrumento das mãos de Deus, é a mente de Deus que nos vai dar força para a gente vencer as tentações, as lutas, os problemas. É só a mente de Deus que nos vai tirar desse lodo que nós vivemos. É só a mente de Deus que vai transformar essa nação. A mente de Deus em nós nos fará grande, nos fará poderoso, porque nós somos fracos, nós não podemos de nos mesmos, o inimigo tem força. Mas se nós passarmos a pensar como Cristo, Jesus diante da cruz, ele não correu. Antes, ele se levantou e falou para os discípulos: é chegar a minha hora. E a Bíblia diz que ele levantou a sua cabeça e foi para Cristo, para a cruz. Quem tem a mente de Cristo não tem medo de luta, não tem medo de problema, não tem medo de desafio, não tem medo de nada. Nós cantamos aqui: eu irei aonde Deus me mandar. E eu sempre digo, a gente canta, mas a gente não pensa no que a gente canta. Porque não há um arrependimento verdadeiro. Se arrependimento não é se batizar. Tem muita gente que se batiza nas águas para se arrepender dos seus pecados. Deus te chama esta noite para mudar sua forma de pensar. E como Jesus diz: arrependei-vos, Ele está dizendo: não depende só de mim a mudança de vocês. Vocês têm que querer mudar, têm que querer ir mudar, ir à oração, ir nos estudos, buscar a Deus com todo o seu coração, reconhecer: eu preciso de mudar, eu tenho que sair da minha casa, eu não posso passar horas vendo a televisão, eu não posso passar horas perdendo meu tempo, eu tenho que buscar mudar, eu não posso continuar assim. A decisão é minha, a decisão é tua. Isso é missões. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar em pé essa noite? Meu Deus. Aleluia. Deus quer levantar homens e mulheres Glória a Deus. para fazer a sua obra, Glória a Deus. para levar as pessoas a arrepender-se. Glória a Deus. Mas como eu vou levar as pessoas a arrepender se eu não me arrependi ainda? Mas como eu vou levar as pessoas a mudar de a forma de pensar se eu não estou mudando, se eu não mudei minha forma de pensar ainda? Deus quer que você pense diferente. Não diga mais: esse que eu vim, não sei de que família, eu vim lá de tal estado, eu sou assim mesmo, eu nasci com sangue assim mesmo, eu sou sangue quente. Não diga isso. Diga: Jesus, eu vim daquele lugar mesmo, eu sou problemático, mas eu quero mudar. Arrependimento é isso, é mudança de pensamento, mudança de atitude. Será que essa noite, pergunta a pessoa que está do seu lado se ela já entregou o seu coração a Jesus, já fez essa oração, e ela quer essa noite entrar nesse processo de arrependimento? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Será que tem alguém essa noite que quer falar, que quer tomar a decisão de eu quero mudar minha vida, eu não quero ser mais a mesma pessoa? Será que tem alguém aí que está do seu lado aí? Pergunta essa pessoa. Se tiver alguém que quer vir aqui receber essa oração, fazer um compromisso hoje com Deus, de mudar a sua vida e começar uma vida com Cristo, traga essa pessoa aqui. Glória a Deus. Se não tem ninguém do seu lado, feche os seus olhos e seja falando com Deus. Tem alguém essa noite? Meu Deus. Meu Deus. Se não tem ninguém essa noite, eu quero perguntar agora essa noite se tem pessoas aqui que você realmente quer servir a Deus. Mas você tem dificuldade quando as pessoas te dão conselho, você tem dificuldade quando alguém fala que você está errado nisso, aquilo, outro. Você tem dificuldade de aceitar quando alguém fala dos seus erros. Não estou falando da dificuldade natural, normal, uma dificuldade de ficar nervoso mesmo.
vezes até a esposa ou o esposo fala alguma coisa e você fica tudo contrariado, toda contrariado. Nós temos que mudar. Deus quer levantar homens e mulheres. Deus está buscando pessoas dispostas a deixar que Ele trabalhe na sua vida, para que através da sua vida Deus trabalhe na vida das outras pessoas. Porque tem muita gente que está dizendo: Senhor, usa-me, usa-me. Mas como Deus vai te usar? Se você não se deixa trabalhar por Deus. Se é o teu caso, vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Como você teve coragem? Se você não teve a coragem de chegar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu esposo, para alguém, seu líder, dizer: olha, me ajuda, eu preciso mudar, fala comigo, fala. Não tenha medo de sair do seu lugar, porque Deus quer levantar homens e mulheres para ser usados nas mãos de Deus dele. Deus quer levantar pastores, missionários, gente que faça a diferença. Não precisa mais abrir igreja. E Deus está buscando gente que prega e leva as pessoas ao arrependimento. Mas como você vai levar arrependimento se você mesmo se arrepende? Eu sei que tem mais pessoas que já vêm aqui em frente, que você realmente sabe que as suas discussões em casa com a tua esposa, com o teu esposo, não é porque ele está errado, é porque você é duro de se deixar moldear. Mas vem esta noite, vem, não tenha vergonha, vem esta noite. Se não é o teu caso, feche os teus olhos.